Que a paz do Senhor esteja com todos aqui. Aqueles que estão em casa também, né? Que hoje esse culto está sendo transmitido ao vivo, né? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo nos ilumine para transmitir o que Ele quer que a gente transmita aqui nesse lugar. Amém? Eu vou ler o texto e está escrito em Mateus 3, né? Vamos ler desde o versículo 1. Obrigado. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Amados, havia um costume no tempo de Jesus, naquele tempo antigo, né? As pessoas, quando iam receber um rei, alguém, eles preparavam o caminho para a chegada, né? Eles vinham normalmente numa carruagem, certo? O povo do Oriente, eu não sei se a liteira, eu acho que era coisa só dos romanos, né? Que vinha carregado um na frente, outro atrás e carregando a pessoa. Mas isso aqui não era o costume no Oriente. Isso aí era coisa dos romanos, certo? Mas eles vinham em carruagens. E caminho, irmão, não é estrada, né? Caminho é um lugarzinho lá. A gente vai na roça assim, a gente vê um dos bois passa, fica um caminho. Era uma coisa mais ou menos daquele jeito assim. Estradas não era coisa muito corriqueira naquele tempo. Se bem que os romanos estavam abrindo estrada por tudo de lado, né? Os romanos faziam isso aí. Mas o pessoal conhecia o que era caminho. Era uma coisinha estreitinho. Quando precisava passar uma carruagem por lugar, eles normalmente arrumavam os cantinhos do caminho, preparavam as coisas, certo? Aterrava o lugar que estava abaixo, tirava a terra da onde tinha um morrinho, né? E ia arrumando. Então isso aí era um costume. Era o costume de fazer isso. Então, e cada vez que chegava um rei, eles preparavam o caminho. E preparavam, porque era feio. Chegava a pessoa, poxa, só tem buraco aqui, né? Tá parecendo Taubaté, poxa, né? Verdão, Taubaté não está tanto assim, mas já foi, né? Já teve tempo, né, que a gente era alvo de chacota dos outros, de tanto buraco que tinha, certo? Mas hoje, graças a Deus, não tem, né? E naquele tempo não tinha. Às vezes eu fico pensando como é que os jovens vão entender a Bíblia hoje, se eles andam por asfalto, né? Anda de avião, anda né? Aquele navio transatlântico que naquele tempo, né? Os barcos entrar num barco era uma aventura, né? Nós vemos a história na Bíblia. Paulo entra, o barco se arrebenta inteirinho, certo? E os perigos que tinha. Agora, irmãos, preparar o caminho no sentido espiritual, aqui quando é falado aqui para nós, fala-se no sentido espiritual. João, que eu saiba, João não pegou na enxada para arrumar aquele caminho. Não, ele estava preparando o caminho para Jesus com os seus ensinos, com suas pregações. Perguntaram para ele: você é o Messias? Não sou. Você é profeta? Não é nada. O que você é? Você é Elias? Não. O que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então ele estava falando: você prepara o caminho do Senhor também, certo? Ele estava
pregando que o caminho do Senhor fosse preparado, porque o Senhor estava vindo. O Senhor já estava aqui na terra quando João estava pregando isso aí. A diferença da idade de João e de Jesus é muito pouco, né? Quando a Isabel estava grávida, Maria foi visitar ela, né? E foi que ela falou: o que vem? A mãe do meu Senhor. Então a idade é bem parecida, certo? Era pouca diferença. Mas então João não veio assim para preparar terreno, assim, não. Veio preparar o espírito do pessoal. O interessante nessas coisas, tem uma palavra que João disse, que ele pregava, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Essa palavra parece que está quase proibido já na igreja, mano. Fala para a pessoa se arrepender. Irmãos, mas é isso o que João pregava. O interessante é que essa passagem de Isaías, né, que está escrito em Isaías 40, versículo 3, ela está citada nos 4 evangelhos. O que quer dizer isso? Isso é importante. Citado nos 4 evangelhos. Veja bem que o evangelho de João era um pouco diferente dos outros, né? Aqueles evangelhos sinóticos de João era bem mais doutrinário, bem mais... Então, mas essa passagem está escrita nos 4 evangelhos. Se é citado nos 4 porque é importante. Irmãos, isto está escrito em vários evangelhos, né? Mas o fato é que preparar essa estrada fala do acolhimento verdadeiro que é dado a Cristo ali, receber Jesus que vinha. Ele já estava ali, já estava na terra, mas ele ia começar o ministério dele, certo? O acolhimento a Cristo é permanência nele. Isso é acompanhado de reflexão séria e rendição do próprio eu. Isso é que equivalia a preparar o caminho. Irmãos, eu queria mostrar uma coisa para os irmãos, que quando Jesus veio, não foi uma bagunça, de jeito nenhum. Deus preparou o exato tempo, o exato momento para que Jesus viesse aqui na terra e para que o evangelho fosse pregado. Irmãos, uma coisa estava acontecendo no mundo. Os romanos dominavam o mundo inteiro. Todo mundo conhecido era dominado pelos romanos. Isso facilitava o trabalho, porque os romanos, ele tinha acabado com as piratarias do mar. Assaltantes tinham medo, porque a lei romana era severa. E então, o que isso fazia? Facilitava para que a pessoa pudesse mudar de um lugar para outro, ir de um lugar para outro, fácil. Fronteira praticamente... Gente, fronteira praticamente não tinha, tudo era Império Romano. Obrigado. Todo Império Romano dominava tudo. Então, uma das facilidades era que você podia ir e vir sem dificuldades. Podia fazer viagem de navios, né? Por terra, a pé, do jeito que quisesse. Era bem mais fácil do que antes disso, certo? Tornou muito mais fácil cruzar a fronteira, né? A gente vê como Paulo pregou na Grécia, pregou né? Tem que passa a Macedônia e ajuda, né? Ele pregou por tudo, pregou em Roma.
E tudo quanto é lugar a gente vai vendo assim, ele passando a Antioquia. Não tinha empecilho. Ele ia e pregava, porque Deus tinha preparado tudo antes de Jesus vir. Outra coisa que estava acontecendo, irmãos, veja bem a importância. Os judeus, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E eles sonhavam com um libertador, com um salvador. Eles esperavam, inclusive a gente vê, quando a gente lê o Evangelho, a gente entendia que eles estavam esperando o Messias poderoso com espada na mão, com tudo, para livrar Israel do Estado romano. Até quando Jesus estava, nos dias de Jesus ir para o céu, perguntaram: agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele disse: não compete para vocês saber o dia que Deus preparou, certo? Disse: mas vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão receber o Espírito Santo, vão ser minhas testemunhas em tudo quanto é lugar. Isso é o que importa. Gente, olha bem, eles estavam ansiosos. Então Jesus veio numa época que o povo estava ansioso para receber, certo? Tinham ansiedade. Muitos judeus, porque a gente fala os judeus mataram Jesus, os judeus... Mas Jesus era judeu também, e os apóstolos eram judeus todos, certo? Então essa coisa que foi judeus é uma acusação meio injusta, certo? Tá certo, ele estava na Judéia, então tinha que ser judeu para condenar ele também, certo? Aliás, quem deu a ordem foi romano, mas foram os judeus que queriam. Então, gente, mas veja bem, aquela hora, Jesus vinha numa hora que o pessoal estava ansioso para receber. É uma hora muito boa, né, mano? Outra coisa que tinha a facilidade para divulgar o Evangelho é que antes dos romanos, quem dominava o mundo eram os gregos, certo? Os gregos. E eles obrigaram as pessoas a aprender a língua deles. E a língua falada, né? Quase todo lugar onde o Evangelho era pregado era o grego. Então era fácil, uma língua só, todo mundo entendia. Você vê como Deus preparou o coisa para colocar Jesus. Deus fez a preparação dele primeiro. Depois veio João pregando para preparar o caminho, certo? Que é isso, preparar o coração para receber a palavra de Deus, que vinha pessoalmente, a palavra de Deus, que é Jesus, vinha a essa terra. Irmãos, então foi uma hora muito boa. Deus sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, só que o nosso Deus também prometeu para nós. Jesus falou que mandaria sinais para a gente também, né? Antes, ele também prepara as pessoas com sinais. Vocês estão vendo sinais, irmão? Vocês estão vendo sinais acontecendo por aí? Sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, enchente, alagamentos. O Rio Grande do Sul está repetindo o que já aconteceu, certo? Em quantos lugares do mundo a fome. Vocês, quando vão no supermercado, vocês estão se assustando com o preço já ou não? Então, o dinheiro está ficando curto, certo? E a dificuldade cumprida, está crescendo a dificuldade. Gente, não se assuste. É o Senhor nos avisando: prepara, se prepara. Ele está muito próximo à volta do Senhor, certo? E eu queria, nós temos a incumbência de preparar o caminho do Senhor agora.
Agora nós somos. João gritava: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele veio para clamar, para preparar o caminho, certo? Hoje, irmão, quem clama somos nós. Nós preparamos o caminho, e nós clamamos também: prepare o caminho, certo? E eu gostaria de citar algumas palavras que Jesus falou sobre como a gente se preparar os outros. Irmãos, nós, se quisermos preparar os outros, nós temos que nos preparar primeiro, certo? Porque a missão nossa não é só nos preparar, mas preparar os outros também. Quando Jesus estava falando das dificuldades, ele disse: olha, vigiai e orai. Não falou? Vigiai e orai. Ele disse: olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Tem muita gente usando essa carne fraca para o pretexto de cometer pecado. Não foi isso que Jesus fez. Jesus também disse que a carne dele também era fraca e nunca pegou, certo? A carne é fraca, quer dizer, para suportar as dores que vêm, para suportar as coisas. O espírito está preparado. Mas por isso, para que a gente pudesse vencer, vigiar e orar. Irmãos, às vezes nós cometemos um erro muito grande, orando bastante e vigiando pouco. Mas a palavra primeiro é vigiar. Vigie primeiro. Vigia o quê? A vida dos outros? Não. Vigia. Vigie os seus sentimentos, os seus pensamentos. Vigiar. Sentimento, pensamento. As nossas palavras, as nossas ações, às vezes o nosso olhar, irmão, o nosso gesto, certo? Temos uma escola muito boa, que hoje todo mundo dirige aqui, né? Uma escola muito boa é trânsito, né? Uma escola muito boa é trânsito. As pessoas, cada uma na sua frente, você dá aquela vontade. Espera aí, eu estou vigiando, não posso, certo? E de vez em quando você faz você escuta cada coisa, cada elogio, né? Cada palavrinha que a gente fala, né? Palavrinha, né? Para não falar palavrão, que a gente ouve. E tudo, moço, saber não sair da linha, porque o nosso Deus vê tudo, e nós também temos que testemunhar neste mundo que somos filhos de Deus. O nosso testemunho, em qualquer lugar que nós estivermos, mostra que nós estamos vigiando, certo? Vigiar é estar atento, é observar. Não pode deixar bobear. Quem vigia se controla. Quem vigia se previne. É prudente. Eu me lembro a vigilância protege a gente. A vida militar ensina um punhado de coisas para a gente. Eu lembro de um caso que aconteceu até porque eu estava servindo. Tem um soldado estava de guarda, num lugar lá meio escuro. De repente ele viu um passo lá, ele pegou, já preparou o fuzil. Alto lá! Identifique-se! Aí ele, camarada, eu sou oficial de dia. Era à noite, mas oficial de dia, trabalhar à noite também. Eu sou oficial de dia, certo? Tá aqui. Ele disse: tá bom, tenente, por favor, pode chegar, aproximar.
A tenente chegou nele e falou assim: parabéns, garoto. Mantendo essa vigilância, você protege a sua vida e a vida de todos aqueles que estão dependendo da sua vigilância. Certo? Quando nós vigiamos, nós protegemos a nossa alma, o nosso espírito. Certo, irmãos? E com o nosso testemunho nós também protegemos outras pessoas, evitando que elas cometam os mesmos erros que nós. Vamos vigiar, irmão. Vamos proteger nossas vidas, a nossa alma, o nosso espírito, e nos preparando o caminho para a volta de Jesus. Amém, irmãos? É assim que... Uma outra coisa que é necessário, irmãos, é a oração. Jesus disse: vigiai e orai. Foi Jesus que disse, irmão. Irmãos, não existe vitória sem oração. Vitória diante de Deus depende da oração. A oração, irmão, é a nossa conversa com Deus, é a nossa fala com Deus. É através da oração que nós levamos para Ele: Senhor, eu estou alegre, Senhor, eu estou triste. Se conversa porque é amigo. Irmão, às vezes essas pessoas deixam de ter um momento de muita alegria, de intimidade com Deus, falando com Ele como um amigo. Ele sabe tudo, ele viu tudo que aconteceu com você. Mas amigo gosta de contar, né? Hoje eu levantei cedo, tomei um café, estava gostoso, né? E com Deus a gente já fala obrigado, foi o Senhor que me deu, né? Eu tomei o café, estava gostoso. Olhei, né? Os irmãos aí, olhei a minha esposa, estava bonita, estava dormindo lá, gostoso. Meu filhinho está levantando, fazendo arte lá já. A gente conversa assim com Deus, irmão, em oração. Intimidade, certo? Aí a gente aproveita e fala: tem umas coisinhas que não tá bom, tá ruim, certo? Dinheiro tá curto, certo? Dinheiro tá curto, a despesa tá grande, né? Então o Senhor dá um jeitinho para nós. O Senhor sempre deu um jeitinho, tal. O Davi disse: o Senhor, escuta bem, Davi disse que o Senhor faz tudo. Ele disse: eu nunca vi o justo desamparado, né? Nem os descendentes dele mendigando pão. Nunca vi, certo? Senhor, eu procuro ser justo. O Senhor sabe que eu sou fraco, mas eu sou justificado pelo sangue de Jesus, certo? E a gente vai conversando com ele, aí fala: Senhor, dá uma olhadinha aqui também. Olha lá, a igreja sua, tá, o negócio está bravo. Tem muita gente ensinando coisa errada. Tem muita gente fazendo tudo para derrubar a igreja. Tem heresia. Tem gente cantando música lá que tem mais blasfêmia do que o louvor. Vocês veem essas coisas ou não veem? Vocês veem ou não veem? Tem. Então a gente começa a falar: Senhor, vem santificar a igreja. Eu quero fazer parte daquela igreja santa, aquela igreja que vai ser arrebatada, aquela igreja que vai morar contigo, aquela igreja que vai morar na Nova Jerusalém. Eu quero fazer parte dessa igreja, Senhor. Então vou santificando. Eu tenho uns irmãos lá que é meio fraquinho, dá uma forcinha para eles. É assim que os irmãos oram, mano. É assim que Deus ouve. A gente intercede, mano, pede para os outros. Olha para o mundo. Irmãos, então a gente vai pedindo isso aí para o Senhor, vai falando, conversando com Ele. A oração com fé move a mão de Deus. Gente, a gente tem, se você quer ver um doente ser curado pela oração, ore. Se você não orar, você nunca vai ver. Vai lá orar pelo doente,
certo? Vai fazer essa oração. A possibilidade de você ver, certo? Não tenha medo de espíritos malignos, não tem nada, nós temos muito. O que está em nós é muito mais poderoso do que eles. O que está em nós é muito mais poderoso. Nós não precisamos ter medo. O problema, muitas vezes, a pessoa tem medo. Não tem nada. Fique quietinho em nome de Jesus. Fique quietinho em nome de Jesus. Irmão João Carlos, uma vez chamaram a gente para orar numa casa e falaram para nós, olha, a mulher sobe na parede que nem lagartixa. E nós chegamos lá, eu fui na casa. Começou aquela correria para fazer a arte. Os irmãos, né, para segurar, para não deixar. O Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falei, irmãos, deixa ela, larga ela. Falei, senta aí em nome de Jesus. Ali. Sentadinha, quietinha. E nós pregando a palavra de Deus. Quietinha ali, então, aquela cara de... né? Depois, olha, agora saia dela e vai embora. Em nome de Jesus. Certo? O que está em nós, irmão, é muito mais poderoso do que o que está no mundo. Então, irmãos, nós, como que nós fazemos? É na oração, não é? Quando nós buscamos a Deus de todo o coração. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando ele estava aqui na terra, veja bem, a natureza divina existia nele. Ele vivia como um homem, sofria tudo que nós passamos. Ele foi um homem perfeito, perfeitamente como... Mas ele não deixou de ser Deus. Aqui ele vivia como um homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele tinha as duas naturezas. Em tudo a gente só via nele o homem. Porque ele sentia dor, sentia fome, sentia frio, cansava, ficava triste, desenho de chorar, tudo. Mas quando ele dava uma ordem, a tempestade no mar, aquieta-te, o mar, fique quietinho. Ele levou no enterro aquele menino lá, filho da viúva lá de Naim, a viúva triste. Pensa a situação da viúva naquela época, mãe. Já não tinha um marido. Agora tinha um menino. Era um menino, mas era o homem que sustentava a casa. O homem que trazia comida para casa, gente. Senão a pessoa tinha que viver de menino. E ela tinha aquele filho, e o filho morre. Imagina a situação, a tristeza dela. Além da tristeza de perder pelo amor que tinha pelo filho, além dessa tristeza, ainda a preocupação, como é que eu vou viver agora? Mas para Jesus não tem disso. Põe a mão no menino, o menino levantou. Levanta, irmão, levanta. Não esteja morto espiritualmente, irmão. Levanta. Jesus tem poder. Então, irmãos, o que eu estou falando assim, é a oração. Jesus, com tudo isso aí, e ele orava, irmão, com todo o poder que ele tinha. Ele orava. Ele chegou lá no túmulo de Lázaro. Pegou, levantou, chorou. E orou, disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu digo aqui para eles verem mesmo. É para o pessoal ver mesmo que o Senhor me atende. E depois
Lázaro, vem para fora. Irmãos, se nós quisermos o poder de Deus na nossa vida, nós precisamos orar. Se nós quisermos, irmãos, estar preparando o caminho do Senhor para nós, nós devemos estar orando. Vamos orar, irmão. Vamos orar para preparar o caminho da volta de Jesus. Amém, meus queridos? Agora, irmãos, essas duas coisas que eu falei é praticamente para nós. Orar e vigiar. Mas nós temos que fazer outra coisa. Nós temos que evangelizar. Nós temos que proclamar a palavra de Deus. Irmãos, Deus usa pessoas como nós para tirar as almas das trevas. Irmãos, nós precisamos de uma coisa. Olha bem, Jesus desceu do céu por causa disso, para a salvação da humanidade. E agora Ele conta conosco, irmão, para tirar as pessoas que estão nas trevas e trazer para a luz. Ele conta conosco. Como que nós fazemos isso? Pela evangelização é que nós trazemos as pessoas para o conhecimento de Jesus. Evangelizarmos é falar do Evangelho, que significa boas novas. E boas novas se resume numa palavra: Jesus. Jesus é todas as boas novas que nós precisamos. Jesus é aquele que nos salva. Irmãos, estão tentando já nos proibir de dizer que Jesus é o único que salva. Porque é aquela coisa, né? Não podemos ser exclusivistas. Estão querendo nos proibir de crer, irmão, que Jesus é o único Salvador. Mas Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único Salvador. O único. Vocês já viram, muitas vezes eu ouvi dizer que Pedro tem a chave do céu, né? Vocês já viram falar? Eu vi muitas vezes, mas eu vi Pedro dizendo assim, né? Este Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou dos mortos, e não há salvação em nenhum outro. Só Jesus salva. Isso foi Pedro que disse, irmão. O pessoal disse que Pedro tem a chave do céu, mas foi Pedro que disse que o único que tem realmente a chave do céu e também do inferno. O diabo não tem a chave nem da casa dele. Ele vai morar no inferno, mas não tem nem a chave. É Jesus que tem as chaves, certo? O prisioneiro não tem a chave. Quem tem a chave é o carcereiro. Irmãos? Então, vejam bem. E nós temos que falar desse Jesus, irmão. Se ninguém tivesse de falar do Evangelho para nós, eu acho que nós estaríamos no mundo, certo? Alguém falou. Irmão, e eu quero dizer uma coisa: evangelizar é a nossa maior prova de amor que nós podemos dar para os outros. Sabe por quê? Quando nós estamos evangelizando, nós corremos um risco de ter que morrer por causa disso. E se eu perguntar para os irmãos aqui, eu tenho certeza que os irmãos estão dispostos a isso, a pagar esse preço. Hoje, irmãos, o mundo fala: o importante é ser feliz, né? O importante é ser felicidade.
Faz o que você quer. Aliás, pode até ser o que quiser, né? Fala, a pessoa pode. Eu sei, irmãos. Eu posso ser o que eu quiser. Eu queria ser mais cabeludo. O cabelo meu já caiu para cá, caiu para lá, não sei o que. Tudo aqui. Certo? Tem uma perna com deformidade por causa de um tombo que eu levei, caí, quebrei a perna, que varizes, certo? Um punhado de coisa. Eu não posso controlar essas coisas, irmãos. As pessoas estão falando mentira por aí, que a pessoa pode ser o que ele quiser, incentivando a ser o que não é. Irmãos, nós podemos pagar caro por estar falando essas coisas. Mas eu vou falar uma coisa para você: Jesus é o melhor prêmio que nós temos. Então, irmãos, para a gente evangelizar, a gente corre risco. Você vai falar de Jesus para alguém, você vai com aquela alegria, mostrando, olha Jesus assim, a pessoa, eu não quero saber, né? Cuidar da sua vida. Já escutaram alguma coisa desse jeito assim? Eu já vi gente dizendo assim, eu vou buscar a minha 45 lá, você vai, só não sei o quê. Certo? Não sei se ele foi, se cortou, mas não. Eu estou aqui até agora, já faz uns 30 anos, certo? Mas o nosso Deus está falando assim, havia gente falando assim, olha, eu vou pôr o seu nome lá, não sei o quê, você vai morrer. Eu disse, se você falar todo dia isso aí, pode ser que um dia você acerte, né? Porque um dia eu vou morrer mesmo, se Jesus não vier me buscar antes, isso é o perigo, você morrer antes de mim. Porque não tem, Jesus. Uma coisa que as pessoas ficam doidas de ver os crentes é que os crentes verdadeiros parece que não tem medo de nada. Vocês já viram o pastor Gilmar com medo das coisas? Eu não vi até agora. Certo? Eu não vi assim. Certo? Eu vi ele triste, falando das coisas aqui, mas vem aqui, Senhor, olha aqui, Senhor, está aqui. E pega e entrega nas mãos do Senhor. E vai para casa tranquilo. Vai para casa tranquilo, porque Deus já entregou na mão do Senhor. Irmãos, evangelizar é tirar as almas das trevas. Lembra quando nós estávamos, como é que nós éramos? Mas ouvimos um dia falar. Tinha um amigo meu, era chamado de Baianinho. Lá tinha dois baianos crentes. O baianão, que era um fortão, e o baianinho, que era magrinho. E esse baianinho, meu Deus do céu, como evangelizava. O baianão também. Só que o baianão xingava a gente, punhado de coisa assim. E eu parei de fumar por causa desse baianão, porque ele falou, você é escravo do vício. Eu disse, não, eu fumo porque eu quero. Eu disse, não, você não fuma porque você quer, você fuma porque você é obrigado. O diabo te obriga a fumar. Eu disse, não, eu largo a hora que eu quero. Aí eu me lembro que um dia eu saí de madrugada, à noite de Natal, debaixo de chuva do Jardim Jaraguá, chuvinha, fininha. E fui até na Praça do Epaminondas, no Paris Café, para buscar um pacote de cigarro, porque o meu acabou. Eu e o meu cunhado, quando cheguei na hora que eu ia abrir o pacote, peguei e entreguei para ele, fica para você. Eu não vou fumar mais. Eu disse, aquele baiano não tem razão. A gente que fuma é escravo do vício. Onde se viu a gente sair debaixo de chuva para buscar essa porcaria desse cigarro. Certo? Então ele me ajudou. Mas esse baianinho evangelizava tudo. Um dia alguém chegou para ele e me disse uma coisa, por que você insiste tanto de falar de Jesus para a gente? Por que não sei o quê? Porque você fica falando que só Jesus salva. Ele diz, pois é, meu filho. É que um dia você vai chegar diante de Deus. E lá, Ele vai dizer assim, você aceitou Jesus como seu Salvador? Ele disse, eu nem sabia. Aí chama eu lá. Você não estava ali trabalhando junto com ele, porque você não falou para ele. Irmãos, vocês já pensaram nisso? Esse baianinho já falou. Ele me assustou com aquela obrigação de falar a respeito de Jesus para os outros. Até hoje eu me assusto com essas palavrinhas dele, certo? É que se eu não falar, o Senhor pode perguntar para você,
Porque você disser para ele que você não ouviu, ele vai me chamar. Você não trabalhava junto com ele, porque você não falou para ele. Então, irmãos, vamos avisar as pessoas sobre a necessidade de receber Jesus, irmão. E assim nós estaremos preparando o caminho do Senhor. Eu estou terminando, irmão. Hoje nós meditamos sobre preparar o caminho do Senhor. Fazemos isso porque cremos que Ele vai voltar. Amém, irmãos? Aprendemos hoje a preparar o caminho vigiando, orando e evangelizando. Mas tem uma coisa, irmão. Alguns de nós, talvez todos, talvez alguns, talvez nenhum, pode ir para o túmulo antes da vinda de Jesus. Eu estou acreditando que a vinda de Jesus está muito próximo. Mas alguns de nós podemos ir. Então com nós se cumprirá uma coisa. Jesus não veio, mas nós vamos a Ele. Certo? Então para isso também, essas recomendações servem para esse estado também. Por todos esses motivos, nós devíamos orar, vigiar, evangelizar agora, irmãos. Não temos tempo para perder. Não temos tempo para perder. Nós precisamos fazer isso. Irmão, uma das provas que nós evangelizamos muito pouco é a igreja com poucos membros, certo? Ou a igreja que parou de crescer, certo? Talvez não tem problema se nós evangelizamos for para outra igreja. Isso não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas nós devemos estar ganhando alma para o Senhor. Agora usar a internet. Enquanto nós temos, eu estou sentindo que daqui a pouco nós não vamos ter internet mais para fazer essas coisas. Isso aí vai ser chamado de discurso de ódio, certo? E vai ser tirado do ar. Mas nós precisamos usar. Bom, enquanto nós temos, vamos usar. Convidar os amigos para vir para a igreja. Convida um amigo para tomar um café em casa, aproveita e fala de Deus para ele, certo? Fala da salvação. Usa a criatividade, né? Tudo é imaginação, tudo que se faz. Não perca a oportunidade, irmãos. Você ama a sua família? Fale de Deus para ela, irmão. Nós não vamos salvar ninguém. Nós não somos Salvador. Mas nós podemos apresentar o Salvador para a pessoa. E podemos ver muita gente se entregando aos pés do Senhor. Não deixe que um amigo seu vá para o inferno. Não deixe. Não deixe que ele vá por sua causa. Por não saber. Até no livro do Apocalipse fala de tímidos, né? Tímido pode ter um sentido um pouquinho diferente, mas irmãos, não seja tímido para falar de Deus para ninguém. Não seja tímido. Fala. Nós não falamos por nós mesmos, nós temos dentro de nós, irmão, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo, irmão. Irmãos, você tem o Espírito Santo dentro de você. Vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Vigiemos, oremos e evangelizemos. Que Deus abençoe a todos os irmãos e a todos que estão ouvindo.